E para nos ajudar a conectar todos esses pontos, só podia ser ele. Professor Roberto Dumas Damas, economista, professor do INSPER. Seja bem-vindo, professor. É sempre uma honra e um prazer receber o senhor aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Sempre um prazer estar com vocês aqui também. Obrigada, professor. Professor, a gente está num momento tenso, hein? Eu vou começar aqui no Brasil para depois a gente ir além das nossas fronteiras entender o cenário norte-americano. Mas eu primeiro queria ouvir do senhor como é que o senhor entendeu esse diagnóstico do governo federal sobre o preço dos alimentos. Eu estava ansiosa para lhe fazer essa pergunta. Veja, o governo colocou que, em partes, é a agenda climática, ou seja, o problema climático. Só que não é só isso. Isso não é apenas uma inflação de oferta, é uma inflação de demanda também. A economia brasileira, se você pegar a ata do cupom do Comitê de Política Monetária, mostra lá, a economia brasileira está muito aquecida. Então, você percebe que uma taxa de desemprego de 6,1% poderia baixar até 4,1%, como é no caso do Brasil. Não, a gente não tem mão de obra qualificada. A gente não tem mão de obra qualificada, mostra que o mercado já está aquecido. O mercado já está aquecido e os preços começam a subir. Não é só da alimentação. De alimentação, por exemplo, foi de 7,69% em 2024, de 7,69% de 4,83%, que foi o IPCA fechado. Lembre-se, a nossa meta é 3% e podemos chegar até 4,5%. Ou seja, furamos a meta de inflação, apesar da subida das taxas de juros. E a alimentação foi de 7,69%, e uma coisa importante, a fora de domicílio foi 8,23%. Isso não foi só problema climático, isso é excesso de demanda. Graças a Deus, a população acaba recebendo os benefícios do governo, só que não tem toda a capacidade de produzir. E aí você fala, mas é só o alimento? Não, não é só o alimento. Veja, as coisas, existe uma metástase de preço na economia. Você pode falar, mas o preço da carne, etc. Sim, mas acontece que às vezes o preço dos alimentos também sobe porque o preço do salário dos trabalhadores sobem. E como eu não tenho mão de obra qualificada, isso acaba subindo. Por exemplo, o que é choque de demanda? A inflação de serviços subjacentes subiu 4,78%. Isso é o que a gente sempre fala aqui. Salário, pelo amor de Deus, não vamos interpretar mal. Não importa. O que importa é o CUT, custo unitário do trabalho, que é o salário por produtividade. E o salário vem subindo além da produtividade do trabalhador. Então, quando você tem serviço subjacente e você não consegue entregar tudo aquilo para que você está sendo remunerado, o empresário passa para preço. Passa para preço, acaba passando para alimento. Então, você tem uma inflação tanto de oferta quanto de demanda. Some-se a isso também, porque na ata não, na explicação do Galípolo por ter furado a meta, porque é a obrigação do Banco Central soltar um relatório para o Congresso e para o Senado toda hora que fura a meta da inflação, falou: olha, foi um problema climático. Sim, foi um problema climático. Mas não vamos esquecer que foi um problema do governo também. Por que o problema do governo? A dívida pública está em quase 78%. Estava em 78% do PIB, estava 71% em dezembro de 2022, ou seja, subimos 7 pontos percentuais a nossa dívida. Como? Dando mais dinheiro para a população. Ah, mas você está reclamando, está dando mais dinheiro para a população? Não é isso. É que o consumo cresce e a capacidade produtiva ela não acompanha. Os investimentos estão crescendo, mas o consumo da população está crescendo mais do que os investimentos. E dado que nós não estamos vendo nenhuma possibilidade de retidão fiscal do governo, principalmente com essa reforma fiscal, como acho que eu já até coloquei aqui, olha, vou entrar em regime alimentar, mas antes disso vou pedir um cento de brigadeiro, que foi exatamente a reforma fiscal, gente. Eu quero cortar despesas, mas antes disso, eu vou dar um benefício para quem ganha até R$ 5.000. Gente, tá certo, merece. Só que eu vou cortar da onde? Eu vou cortar de quem? Ah, vou cortar do mais rico. Gente,
Acabei esquecendo o nome do Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, o artista francês que, hora que Leonel Jospin colocou uma tarifa em cima dos mais ricos, o que ele fez? Ele foi embora para a Bélgica. Então, você falar que vai deixar de tributar uma população que ganha até R$ 5.000 para tributar o mais rico já mandou o dinheiro embora. A coisa não é assim tão simples. Então, essa inflação, ela é, em partes, de consumo, ou seja, de demanda, porque a demanda está aquecida. Nosso déficit fiscal está em 10% do PIB. Gente, déficit fiscal de 10% do PIB é muita coisa. O governo gasta demais, assusta o mercado e, tirando um pouco o Trump da jogada, daqui a pouco a gente entra nele. A população, ou seja, os poupadores, não tem nada de rentismo, acaba fugindo para o dólar. Dólar bate 6,30, 6,40, que encarece o preço dos produtos. Óbvio que a tua audiência sabe disso. A gente não pode cair naquela falácia absurda de vendedor de miçanga da Paulista que fala, pobre não come dólar. Lógico que come dólar. Está no trigo, está na carne, está na farinha, está no arroz, está no feijão, está no café. Lógico que come dólar. Isso bate na gente, bate na inflação, toma taxa de juros. O que é a taxa de juros Selic? Ou seja, é aquela festa onde você já está se sentindo sexy e animado porque o Brasil está começando a crescer, mas não tem capacidade de crescer tudo isso. É hora do garçom tirar a bebida da festa. E aí ele põe a taxa de juros a 12,25% e já contrata mais duas subidas de 1%, 1% por vez, podendo chegar, podendo não, vai chegar a 14,25, isso é certo, porque ele já colocou no forward guidance na ata do cupom. E na minha opinião, dado que essa inflação está pegajosa, por exemplo, no último relatório Focus, de 17 de janeiro, a expectativa de inflação para 2025, que a meta é 3%, já bateu 5,08. Ora, de 3% para 5,08, a inflação está desancorada, fora do que deveria ser, em 69%. Em 2026, a expectativa é de 4,10%, mas a meta não é 3%. Nós somos agentes racionais. A hora que eu vejo que a expectativa tanto das empresas quanto dos bancos, mostra que a expectativa de inflação é bem maior do que 3%, eu já reajusto o meu preço de acordo com essas expectativas para não perder dinheiro. Então a profecia se autorrealiza. Aí o piso, a pisada no freio, tem que ser mais forte. Então a gente está vendo que a economia em 2025 vai crescer, não vai ser um hecatombe, por enquanto, mas vai crescer no primeiro, segundo trimestre, ponto positivo para o agro, mas muito provavelmente vai entrar em recessão no terceiro e no quarto trimestre, ou seja, crescimento negativo, não vai crescer. Por isso que a gente espera um crescimento. Se em 2024 foi 3,2, 3,4, 2025 vai ser alguma coisa entre 1,5 e 1,7, Carla, porque a taxa de juros estão subindo. Isso é praticamente dado. E aí tem o problema. Estamos em pré-eleição. Será que a vontade do governo de fazer crescer a fórceps, porque é a coisa que a gente sempre fala, pedra com estímulo também voa. Fazer crescer assim é fácil. Gasta tudo que você tem, mas você não tem a capacidade produtiva e ainda não é hora de comparar, mas nós vimos o que aconteceu com a Dilma. Vamos baixar a taxa de juros, graças a Deus, o Banco Central é autônomo, não vai ser forçado a baixar a taxa de juros. Por enquanto, o Galípolo está mostrando uma retidão monetária aí, mas nós vamos tirar o chopp da festa no momento que a economia brasileira estava indo bem. Estava indo bem mais ou menos. Estava indo bem por anabolizante. Anabolizante não é uma coisa natural. Então, esse crescimento, resumindo, é um voo de galinha. Não vamos crescer
3,5%, 3,4%, 3%. Olha, tomara que. Não, não vai. Não vai, já é difícil. E nós não estamos falando 2026, 2027. Se crescer, nós vamos provavelmente ter mais problemas com a inflação e vamos ter mais problema com o câmbio. E aí nós estamos empurrando o problema com a barriga, vai estourar justamente no ano de eleição, Carla, 2026. Isso sem contar que você mencionou aí o fator Trump, que apesar dele ter sido bem comedido nas 48 horas, eu acho que o mercado ficou muito otimista. 48 horas não é hora de chegar e falar, vou meter tarifa em todo mundo 60%. Não, Trump é o negociador, vamos negociar. Deixa eu ver como é que nós vamos fazer. E aí saiu no jornal que Trump vai fazer um acordo comercial com a China, aquela alegria. O Trump já fez um acordo comercial com a China, fez um em 2019. A China não cumpriu nenhum. Exato. A China não cumpriu nada. Vou fazer um novo acordo comercial. Já fizemos. Ele vai colocar cota, ele vai colocar tarifa. E o que é mais importante, por exemplo, no meu livro, a gente vê que cada vez que Trump colocava uma tarifa em cima da China, a China colocava a mesma tarifa, não nos mesmos produtos, óbvio, a mesma tarifa nos bens importados dos Estados Unidos. Ou seja, o que que acontece? Você acaba importando inflação nos Estados Unidos. Se você importa inflação nos Estados Unidos, os Federal Reserve, ou seja, o presidente do Banco Central norte-americano, vai demorar mais para cortar a taxa de juros, que a reunião é amanhã, quarta-feira. Na última reunião, ele falou: olha, eu espero mais dois cortes de 0,25. Talvez seja apenas um corte. Qual é o problema disso? Se ele der um forward guidance que vai cortar só agora ou não cortar, isso não é bom para o meu câmbio, porque fica melhor investir nos Estados Unidos. E muita gente fala, mas como que é melhor investir nos Estados Unidos? Se os Estados Unidos está pagando 4,25 e eu estou pagando 12,25, não é essa a conta. A conta tem que ser quanto os dois países pagam em dólar. Por exemplo, se você pegar a taxa de juros no ano passado no Brasil, era muito maior do que dos Estados Unidos. Só que quem deixou dinheiro no Brasil, em dólar, perdeu, porque perdeu os 27% da depreciação cambial. Então, veja, se eu for pagar 15%, é importante que meu câmbio não deprecie 10%, porque senão era melhor eu ter ficado quietinho nos Estados Unidos. Então a questão é o diferencial de juros na mesma moeda. Se o câmbio deprecia e continua depreciando, é mais uma força para você ir embora e aprovar os rendimentos nos Estados Unidos, trazendo mais inflação. Por isso que a gente fala, olha, mas a briga é Estados Unidos e China, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho a ver com isso com impacto direto, mas impacto indireto, o mundo inteiro tem a ver com isso sim, Carlos. Professor, por que esse tipo de conta não é, não é possível, né? Porque me parece bastante claro e evidente o que está havendo. Qual a dificuldade de fazer essa conta, de colocar esses pesos na balança? E eu vou emendar já uma próxima pergunta para o senhor. Como é que o senhor, é manchete, né, na mídia, esse fato de os decisores, né, ou a maioria dos tomadores de voto ali do Banco Central nessa decisão próxima da Selic, serem a maioria indicados por Lula. O senhor teme essa situação, apesar dessa jovem autonomia do Banco Central? Maioria não, unanimidade. Foi unanimidade tomada. Então, quando o pessoal começava a queimar a cabeça do Campos Neto na Paulista, agora eu quero ver, veja, o Brasil tem uma coisa que é muito chamado Homer Simpson. A culpa é minha e põe onde eu quero. Quer dizer, o Nosferatu era o Banco Central. O Banco Central chegava e falava, gente, eu sou o cara que vai limpar a bagunça da festa. A festa está muito animada. Por favor, abaixem o som, deixa eu limpar, levanta os pés, vou tirar a bebida. Ah, mas por que você está fazendo isso? Não me culpem. Você, Conselho Monetário Nacional, composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Tebet, e o Banco Central decidiram uma meta de 3%.
Me trancaram no Banco Central e falou: agora atinja a meta de 3%. Eles não estão conseguindo. Ora, se não está conseguindo curar o paciente, vai ter que tomar mais bezetacil. Mas não tem outra coisa para fazer a não ser subir taxa de juros? Tem, parar de gastar. Mas agora é bem provável que, em véspera de eleição, não vamos ter um corte na carne. Veja, a hora que a gente fala do benefício de prestação continuada, que o governo anunciou? Vou fazer uma screening para ver quem é que está ganhando ilegalmente. Gente, isso não é reforma fiscal. Nossa dívida que está na mão da população é de 6,8 trilhões de reais. Eu, como investidor ou como poupador, que meu rico dinheirinho está no fundo de garantia, está no INSS, está no fundo de previdência, está no fundo de investimento, está no seguro saúde, seguro de carro, eu pergunto, desculpa, governo, não me leva a mal, mas desses quase 7 trilhões de reais, não tem nada para cortar? Não, quero gastar mais ainda. Ah, eu peço mais juro. Eu peço mais juro. Porque, veja, não Não sei se a tem gente outra já saída, comentou né, aqui. professor? Não Não tem outra tem. saída. Ou vai pelo fiscal ou vai pelo monetário. Se o fiscal não vai, o monetário tem que ser mais forte. Mas não estou vendo o governo atuar fortemente no fiscal. É aquela coisa, não vou falar do meu cabelo porque eu não tenho. Estão cortando as pontas duplas do cabelo da pessoa. Gente, não é isso. Tem que fazer um corte exacerbado. Sim. Precisamos de um corte da ordem de 2% do PIB. Mas eu vou ter superávit. Esse superávit, que é uma bruta pedalada, porque tem um monte de despesa que não está dentro dele, não é suficiente para estabilizar a trajetória dívida-PIB. Eu gasto muito mais do que você está economizando. Ah, mas é porque a população está pedindo mais juro. Faz o seguinte, governo, não paga. Não paga esses juros que a população está pedindo porque são filho do capeta e eu não vou dar esse dinheiro para ele. O que que vai acontecer? A população fala: bom, se você não pagar o que eu estou pedindo, eu não compro o teu título público. Como é que você vai fazer a máquina girar se eu não comprar teu título público? Porque o que ocorre é o efeito deslocamento, Carla. Governo gasta demais e pede emprestado para o setor privado. O setor privado, vendo que você não vai parar de gastar e não vai ter nenhuma retidão fiscal, acaba pedindo mais taxa de juros. O governo pode falar: não te pago. Você não me paga, eu vou para dólar, eu vou embora. Então, parece um absurdo, mas Eu é a vou, mesma coisa que eu vou está para devendo para o dólar, eu vou Bradesco. embora, eu vou para dólar, eu vou embora. E aí se virem com esse dólar alto aqui, dane-se. Mais inflação. Mais inflação. O governo não atinou. Eu não acho que o governo não saiba. Quer dizer, tem as pessoas que não sabem mesmo, né? Que tem os dois pés no chão e as mãos também. Aí não adianta discutir com quem está com o hipotálamo desgovernado. Exato. Ah, mas aquele que eventualmente sabe, ele está com uma veia populista. Continua com gasto é vida, vamos gastar, vamos gastar. O fato de você ter o direito adquirido não transforma as coisas infinitas. É meu direito, mas não tem dinheiro. Vamos repetir o que Milei fala: não há plata. O Não que é que tu quer plata. que eu faça? Pede dinheiro emprestado. Sim, mas de 1980 a 1995, a nossa inflação foi de 12 trilhões percentuais. O coitado do meu pai, que Deus o tenha, comprou uma letra do Tesouro Nacional pré-fixada. Você acha que eu ganhei 12 trilhões percentuais? Não, então isso é um calote disfarçado. Demos calote em 82, demos calote em 87, demos o plano Collor. Não estou falando que vamos dar calote, mas significa que a credibilidade do governo já é afetada. Vem o governo e fala que vai gastar mais ainda, e sempre usa, né? Porque a gente precisa criar renda, criar emprego. Tá, mas para criar emprego, eu preciso que os juros abaixem. E o juro não está na mão do Banco Central sozinho. Existe uma coisa chamada curva de juros futura que os poupadores, não são os rentistas sete peles que estão pedindo, são os poupadores. Onde eu vou botar meu dinheiro? Então, aqueles que falam muito mal do Banco Central, eu faço uma sugestão. Entre no Tesouro Direto e aceite uma NTNB, uma nota do Tesouro Nacional Série B, de IPCA,
que está indo IPCA mais 6, IPCA mais 7, faça uma proposta que você compra uma NTN-B só com IPCA, só rendendo inflação. Não, eu quero 7%. Puxa vida, na hora de queimar a cabeça no Banco Central, na Paulista você reclama, mas na hora de pedir, você vê que as coisas, às vezes, ou tem falta de pragmatismo, um excesso de populismo e falta de neurônio mesmo, de sinapses neurais, que acaba acontecendo isso. Mas eu prefiro colocar que as pessoas sabem e que isso é muito mais um populismo que já deveria estar nas catacumbas da queda do Muro de Berlim. Estão poluídos pelos resquícios da queda do Muro de Berlim. Já passou, já não dá para É discutir mais verdade. essas coisas. Professor, olha, eu ficaria com o senhor até meio-dia aqui. Se eu ainda peço um cafezinho aí, eu vou o dia inteiro. Mas, olha, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas o senhor vai estar muitas vezes conosco, porque nós sabemos que essa situação, essa solução não vem amanhã, então a gente ainda vai continuar conversando sobre ela, sobre os desdobramentos do governo Trump 3, 2, Lula 3, Trump 2. Quero entender um pouco mais, mas infelizmente o nosso tempo agora está esgotado, mas a gente vai continuar conversando e trazendo o senhor aqui. Obrigada, professor. O senhor é bálsamo para nós. A gente sai muito mais inteligente depois que o senhor passa por aqui. Imagina, é sempre um enorme prazer falar com você, Carla, e com teus ouvintes. Um grande abraço. Um abraço, professor. Ótima semana para o senhor e até a próxima. Também. Até mais.